É isso aí, pessoal. Voltamos aqui à segunda parte do nosso encontro. Então, já vou começar a nossa jornada aqui respondendo ao Renatinho, né? Renatinho perguntou: existe alguma correlação do panteão hindu com a presença alienígena? Pois bem, é difícil dizer que sim, mas é difícil dizer que não também. Não dá para saber. Hoje a experiência, a minha experiência aponta para que muito dessas deidades, elas são mais simbólicas, representam aspectos da nossa própria consciência. Mas existe uma possibilidade muito forte de que essa tradição espiritual que nós chamamos yoga e tudo aquilo que é derivado, né? E aí os mais tradicionalistas ou ortodoxos vão dizer blasfêmia, né? Mas existe a possibilidade de que isso tudo que a gente tem chamado de yoga, né? Na figura que teve origem na história, na mitologia, na figura de um cara chamado Shiva, que esse cara tenha sido de fato um extraterrestre. Algumas das histórias que falam do Shiva apontam para a ideia de que ele surgiu há mais ou menos 15, 20 mil anos, o que mais se diz é uns 15 mil anos, lá nas florestas do Himalaia, e lá ele começou a propagar os ensinamentos daquilo que nós chamamos de yoga. Ele, no primeiro momento, usa de meios que eram familiares àqueles povos que habitavam aquela região, daí surge uma prática muito mais próxima ao que hoje nós chamamos de xamanismo, mas que gradualmente ele foi introduzindo elementos mais profundos ou mais ligados à transcendência. Tudo que eu sei a respeito disso, Renato, aponta para que esses caras que a gente hoje chama de Shiva, Babaji, o próprio Ramana Maharishi e outros grandes sábios, eles acabam tendo uma sabedoria dessa conexão extraterrestre. Não estou dizendo que eles sejam extraterrestres em si, mas que eles tinham clareza da amplitude da relação humana com tudo o universo ao seu redor, né? Na forma mais imediata, com os habitantes do sistema solar, mas também de outros orbes. A tradição indiana, de maneira geral, Renato, ela acaba deixando muito claro a existência de outros planetas. Tá? Mesmo nos pontos mais religiosos e dogmáticos, como alguns nichos do movimento Hare Krishna, existe a crença aberta da existência de outros planetas. Tá? Existe até um livro escrito pelo Prabhupada dizendo que o título é Fácil Viagens a Outros Planetas. Né? Fácil Viagens a Outros Planetas. Então tem lá esse livro, tem em português inclusive, né, que ele vai falar não de uma viagem astral em si, mas de alguns processos meditativos em que você consegue ter contato com alguns desses seres. Só que esses planetas, dentro da tradição espiritual indiana de maneira geral, estão associados a algumas das figuras mais importantes. Então, no aspecto mais, como é que eu vou dizer, no aspecto mais simbólico, estão relacionados a ambientes psíquicos e não necessariamente a ambientes físicos. Então a gente vai ter nos textos sagrados, e quando a gente fala de sagrado talvez seja uma coisa um pouco que a gente precisa ficar um pouco mais atento, né, para não confundir o lado religioso com o lado espiritual em si. Mas existem alguns textos em que fala, por exemplo, em Krishna Loka. Loka é o termo em sânscrito para planeta, mundo. Então, Krishna Loka, Brahma Loka, Vishnu Loka, Shiva Loka.
Então, esses planetas eles são normalmente falados na tradição indiana, bem como, né, a ideia de que esses deuses viajavam em carruagens, em veículos dos seus planetas para cá. Então, olha que interessante, apesar de você chamar Vishnu de o sustentador, aquele que permeia o universo, né, ele vinha para a Terra montado num veículo. Isso está nos textos, nos Puranas. Ele não simplesmente abria um portal e chegava aqui, né? Ele tinha que vir montado no veículo que na alegoria era a figura de uma águia, né? O Garuda. Ele trazia o Vishnu. Então, esses veículos espaciais são chamados de Vimanas. Tem aos montes nos textos sagrados indianos, aos montes, até há um texto em que se ensina a montar como era a engenharia por trás de um Vimana. Uma das figuras mais controversas e também conhecidas da tradição espiritual indiana, Ravana, tido como um demônio, ele tinha um dos mais avançados Vimanas que a tradição antiga indiana produziu, né? Ele inclusive usou esse Vimana, essa nave, para soltar o que hoje a gente entenderia, lendo o texto, né? Hoje a gente entenderia como sendo uma bomba atômica sobre o exército do Rama, o seu inimigo. O príncipe Rama estava numa caçada a esse Ravana, porque ele havia raptado a sua esposa. Então ele saiu do noroeste, ou nordeste, desculpa, do nordeste da Índia praticamente, foi descendo a Índia, encontrando aliados, fazendo uma busca sobre esse Ravana, quem era esse cara, de onde ele veio, aonde ele foi, chegou lá no sul da Índia, viu que tinha um mar, precisamos fazer alguma coisa para chegar nesse mar, vamos construir uma ponte, beleza, vamos construir uma ponte. Construíram a ponte, chegaram até o Sri Lanka e lá houve uma batalha absurda, né? Muita gente morreu, inclusive na história do Ramayana, agora contos da Índia Antiga. Né? Uma coceira aqui, desculpem pessoal, é uma coceira mesmo, não é caquinha não. Mas vamos lá, o pessoal, quando fala do Ramayana, eles só observam esse lado, né, do Rama, do amor, da Sita, do Hanuman, o fiel escudeiro, o guerreiro ideal, né, o amigo sincero, mas se esquece que morreu gente pra caramba, morreu muita gente. E existe um pós-Ramayana, um pós-guerra, em que a Sita se sente muito mal por ter sido a responsável, do ponto de vista dela, a responsável por milhões de mortes lá no Sri Lanka. Num determinado momento dessa batalha, Hanuman, que é tido como um ser com capacidades especiais, mágicas do nosso ponto de vista, ele conseguia manipular o tamanho do corpo, então ele ficava gigante, ele voava sem auxílio de nenhuma máquina, ele voava, conseguia ficar tão pequeno quanto uma mosca, então ele tinha essas capacidades de manipulação da matéria, que é típica daquilo que os antigos yogis chamam de siddhas. Siddhas são um tipo de yogi que controlam essa manifestação com perfeição. Siddha significa exatamente isso, aquele que se tornou perfeito, aquele que é perfeito. Então eles conseguiam manipular a presença material deles pela vontade. Tá? Babaji é um dos caras que conseguiu fazer isso, Patanjali é outro cara que conseguia fazer isso, e por aí vai. Tem várias, Boganatar, né? Tem várias pessoas que conseguiam fazer isso dentro da história indiana. Então Hanuman, num determinado momento, chegou lá para o Rama e falou: Rama, deixa eu resolver essa contenda, cara, eu tiro de letra, né? Não é assim que funciona, Hanuman. A gente precisa, né, deixar um exemplo aqui para as pessoas, como, né, não dá para ser assim. Aí o Hanuman falou: então tá bom, eu só vou então avisar a Sita de que a gente tá aqui e eu vou fazer essa mesma pergunta para ela, tá bom? Eu vou perguntar para ela se tudo bem eu resgatar e a gente acaba com essa bobagem aqui agora.
E aí ele foi lá, atravessou o oceano voando, na história é assim, né? Voando com o próprio corpo, como um Superman, vai lá, encontra a Sita e na conversa com ela a Sita fala, olha, eu sei que você tem condições de me libertar, mas a minha liberdade seria injusta, porque esse cara que está aqui controlando esse país, o Sri Lanka, ele é um tirano, ele é um ditador, ele não respeita a dignidade de ninguém. As pessoas são escravas e não cidadãs, né? Então precisamos acabar com o governo desse cara. Então se instaura uma guerra para tirar o Ravana do trono. Então esse é o contexto do porquê que a guerra se estabelece. Então a Sita que falou, ou liberta todo mundo, ou eu fico aqui, porque não é justo, tem um monte de gente passando um mau sofrimento aqui, então não é justo. O que eles não contavam é que o Ravana estava bem equipado, né? Quando você lê o Ramayana, você vai ver que existe ali um monte de informações de tecnologias. E o Ravana usa bombas, não necessariamente atômica num determinado momento da batalha, mas eles usam bombas que foram soltas por veículos aéreos. Aqui eu não vou chamar de avião, mas que eram veículos aéreos. Então muita gente morreu dos dois lados, como em toda guerra, né? E o Hanuman conseguiu, junto com o Rama, derrotá-lo num determinado momento da batalha, e aí a batalha vem ao fim. O interessante é essa narrativa, né, de que existiu de forma natural, era natural para os antigos indianos, a ideia de veículos aéreos, né, e que esses veículos eram associados a deuses. Mas espera aí, Ravana não era um deus, não no sentido que a gente entende como palavra Deus, mas ele também não era humano. Isso é interessante, isso não está nos textos de uma forma muito clara. Ravana não era uma pessoa comum. Ele recebeu esse nome, inclusive, Ravana, porque ele foi um dos que mais chegou perto da realização de um estado semelhante ao de Shiva. Ele foi tido como o maior devoto, a pessoa que mais seguia aquilo que Shiva falava, né? Ensinava. Então ele começou a desenvolver um potencial que era tão grande, que uma cabeça, isso é a história da mitologia, uma cabeça não dava conta de conter toda a amplitude daquela alma, daquele saber. Então foram surgindo outras cabeças, até surgiram 10 cabeças. E aí um dia, quando ele foi se aproximar do Shiva, né, Shiva, eu, né, quero ficar perto de ti, vamos trocar ideia de forma tete a tete, eu quero que você viva comigo, porque eu tô sacando que ninguém te compreende, né? Eu tô enxergando muito amplo e eu preciso ter você do meu lado porque as coisas ficaram sem graças. E aí o Shiva simplesmente disse para ele, não, cara pálida, eu não sou de ninguém, eu sou livre, né? E eu já tô contigo, cara, no seu coração. Então larga de babaquice e volta para sua casa lá no Sri Lanka. E ele fica muito chateado, mas ele fala, então tá bom, eu vou pegar essa montanha toda aqui, o Monte Kailash, e vou levar comigo. E aí quando ele põe a mão, na história é assim, ele põe a mão para ele levar a montanha onde o Shiva habita, né, ele ia fazer um sequestro do Shiva. O Shiva só coloca o pé dele no chão e a montanha fica com um peso absurdo, esmagando os dedos do Ravana, e aí ele começa a gritar em dor, mas isso aí é uma historinha para contar, que ele, para pedir a redenção, ele vai cortando uma a uma das suas cabeças, né, e volta numa postura de humildade, a entender a posição do Shiva como sendo, como os indianos chamam, né, de Mahadeva, a grande luz, né? Ele permeia tudo e todos, não é de ninguém. E aí o Shiva então libera o peso da montanha e ele volta para o Sri Lanka, num primeiro momento mais humilde, mas não necessariamente mais sábio, né? Porque depois ele volta e tenta de novo raptar o Shiva,
enfim, contos da Índia Antiga. Mas voltando à questão alienígena, em um determinado momento, Renato, a vocês que me escutam no YouTube e no Instagram, num determinado momento há uma dificuldade muito grande em saber o que é um evento histórico concreto e o que é uma mitologia. Não dá mais para a gente discernir isso. O que eu posso dizer pela minha experiência direta é que, sim, existiu um cara que talvez a gente tenha sobreposto ao arquétipo do Shiva, mas existiu uma pessoa, sim, que passou este conhecimento a um grupo seleto, e aí esse grupo foi repassando. Na tradição indiana, a gente chamaria esse grupo de Siddhas, né? Os Siddhas são, como eu disse, aqueles que se fizeram perfeito, e englobam aí consciências que sabiam do seu passado extraterrestre, digamos assim, sabiam de que não eram oriundos daqui, mas que estavam na roda de encarnação daqui. Então eles se perceberam aqui. Opa, não voltei para o meu planeta, fiquei preso nesse corpo. E agora? O que eu faço? Um grupo que se percebeu assim falou: absurdo, que absurdo, eu sou um ser superior, eu tenho, potencialidades, como é que eu posso ficar nesse corpinho que é rude, é quase um macaco, a gente que mexeu nele para poder fazer um trabalho que a gente não quer, como é que eu estou preso nesse corpo? E um grupo se revoltou e o outro grupo falou: epa, e agora? Esses que falaram epa, e agora, começaram a desenvolver meios para retomar o seu estado de clareza, de lucidez, de se sentir mais livre das limitações que o potencial desse corpo humano possui, e outros não. Outros simplesmente começaram a engendrar meios de não atuar utilizando esse corpo e de não reencarnar mais, porque eles já tinham perdido um link de reencarnação com o seu planeta original, por isso que eles estavam reencarnando aqui. E aí esses caras que não queriam mais reencarnar se sentiam no direito, na arrogância do seu suposto saber, se sentiam no direito de manipular as pessoas, porque do ponto de vista deles, nós éramos como bichinhos, nós fomos criados, manipulados, então a gente não sabia de nada, eles tinham o dever de cuidar da gente, era a responsabilidade deles cuidar da gente, nos dar diretrizes, formar sociedades, dar os modelos, Então era como se a gente fosse ali um brinquedinho, e eles estavam brincando de Minecraft, sei lá, colocando as pecinhas no lugar, ensinando a gente a fazer um objeto aqui, outro ali. E um outro grupo falou: não. O fato da gente ter mexido e ter criado não significa que eles sejam nossa posse. O que a gente tem que compartilhar com eles é a clareza, os mecanismos para que eles desenvolvam o potencial deles. A forma que a gente tem de não, percebam isso, de não interação é interagindo espiritualmente. Não vamos interferir nos processos de desenvolvimento social, material, mas vamos dar referências de estruturação psíquica e espiritual. Então foram assim que esses caras, os Siddhas, atuaram. E eles vêm atuando desse jeito, pegando também um pouco no gancho na pergunta do Anderson, vem atuando desse jeito desde a época da Lemúria, bem antes da Atlântida. Então Bábad, Boganatar, Patanjali, esses caras, eles são muito antigos na atuação espiritual conosco. Significa que eles têm um uniforme intergaláctico, que eles têm aí uma patente dentro de uma hierarquia, dentro de uma nave? Não. Esses caras, pela própria postura e maneira de interagir conosco, eles não têm ligação com essa tal federação. Por mais que algumas pessoas dizem, esses caras, os Siddhas, ou esses seres mais libertos, são de fato livres. Quando a gente fala da federação, a minha experiência direta com eles é que são nada mais, nada menos do que um novo clubinho, uma nova forma de hierarquização, com a premissa de zelo, com a premissa de um cuidado.
é uma ressignificação de uma atitude que os outros ditos dragões possuem. A minha experiência direta com essa turma aponta para isso. Ah, mas eles têm um viés mais libertário, eles não querem interagir. Não, eles têm um sistema de controle fantasiado de zelo, de cuidado, que em verdade também acaba gerando um certo cercear ou ortodoxia, né? Um jeito correto de agir, um jeito correto de experimentar, né? E tanto que muitos dos parâmetros que eles colocam, minha experiência, não é verdade para ninguém, é a minha experiência, o meu discernimento, posso estar completamente enganado, mas a minha experiência aponta que algumas diretrizes que eles colocam são tão cerceadoras e limitadoras quanto aquelas que os dragões, ditos dragões, que são aqueles que não querem que observam a gente como ovelhinhas que precisam ser cuidadas. É a mesma postura com roupagens diferentes, com intensidades diferentes, né? Um veneno é veneno, né? E vai atuar da mesma forma. Se você toma em doses mais altas, o efeito dele vai ser mais intenso e imediato. Mas se você tomar em doses, entre aspas, homeopáticas, o envenenamento vai ocorrer do mesmo jeito, só que num período de tempo um pouco maior. A gente vai se perceber, invariavelmente, em algum momento, tão manipulados ou tão cerceados pela tal federação quanto pelos dragões. Então eu sou crítico, eu sou um crítico. E eu falo isso abertamente para eles, não tenho problema nenhum. Eu tenho amigos dentro dessa tal federação e eu, de uns meses para cá, eu tenho gerado um certo incômodo com os meus questionamentos, né? E é proposital. Eu não estou aqui com uma postura arrogante, não. Mas é uma escolha minha de sempre que eu posso questionar aquelas atitudes, alguns procedimentos, para que haja, talvez, no mínimo, a pulga atrás da orelha se eles não estão agindo de maneira semelhante aos dragões, só que com uma roupagem diferente, com um teatro mais clean, digamos assim, tá? Mais minimalista. Então eu questiono mesmo a atuação desses caras. Algumas pessoas, espiritualmente falando, falam de contato com essa tal federação na figura de um cara chamado Ashtar Sheran, ou Ashtar Sheran, como alguns dizem. Até onde eu pude pesquisar, essa pessoa, Ashtar Sheran, não existe de fato. Parece que, a minha percepção, tá? Parece que isso aí, esse nome, é a maneira como alguém entendeu a função que alguém exerce dentro de uma nave, e essa função teria muito a ver com uma espécie de oficial de comunicação, sabe? É como se essa pessoa fosse um porta-voz. Falou, vai lá falar com os humanos, é você que vai falar. Então tem uma pessoa dentro daquela estrutura que faz a nave, né, funcionar, né? Tem uma hierarquia, portanto, é interessante dizer isso. Muitas vezes as pessoas que falam da federação ou de uma interação mais harmônica com os ETs falam da premissa da não hierarquia. Mas é muito interessante que dentro das estruturas das naves existe uma hierarquização. Essa hierarquização ela é funcional, ela não é necessariamente autoritária, ela é funcional, mas não deixa de ser uma hierarquia, ok? Então parece que dentro dessa hierarquia, desse conjunto de funções que uma nave requer, uma das pessoas tem um nome ou é chamada por um nome semelhante a esse que a gente chama de Ashtar Sheran ou Ashtar Sheran. Eu nunca escutei esse nome dessa forma nas minhas andanças por essas naves extrafísicas. É tranquilo entrar numa nave extrafísica? Não.
Não é tranquilo no sentido de, olha, uma nave, vou lá entrar. Não, não é assim que funciona. Existem naves, hospitais? Sim, mas não na quantidade absurda que essas pessoas que trabalham com cura relacionada a extraterrestres dizem que existe. A maioria dessas supostas naves espirituais são estações ou construções muito próximas àquilo que a gente chamaria do nosso umbral, tá? Então é um plano extrafísico com uma densidade um pouquinho menor que o plano físico, né? Imediatamente menos denso que o plano físico é aquilo que nós chamamos de umbral. Um pouquinho mais sutil que umbral é onde estão esses hospitais espirituais, cidades astrais como nosso lar, por exemplo, é beirada de umbral. Tá? Não dá para ser diferente, porque a densidade de pensamentos e sentimentos que uma pessoa que está no umbral possui quando sai de lá não muda drasticamente, mas muda o suficiente para ela não ficar mais presa àquele ambiente psíquico e emocional. Então esses hospitais espirituais, na grande maioria das vezes, são locais construídos nessa região muito próxima àquilo que nós chamaríamos de umbral, né? Em termos de densidade, eu não estou falando de localização espacial, não, tá? Em termos de densidade psíquica e emocional. Como eles atuam? Eles atuam predominantemente gerando em nós possibilidades de mudança. Atuam de maneira direta, falando, muda aí, ó, faz isso aqui, ó, segue essa lista. Não, não faz isso. Atua de maneira indireta? Sim. Como? Gerando referência no contexto em que potencializa alguma experiência que para nós possa ser um divisor de água ou para abertura de consciência, vamos colocar dessa forma. Como é que funciona então isso? Ora, às vezes, quando você já tem uma certa maturidade, eles chegam e conversam. Falam, escuta aqui, hein, que você já parou para pensar que a sua atitude pode estar sendo tacanha? Né? Às vezes é assim, e às vezes, dependendo da raça com que você conversa, né, o senso de humor está presente, e eles fazem algumas traquinagens psíquicas, né? Criam num diálogo, né, num processo de escuta, que você está ali falando de alguma coisa, eles jogam uma pergunta que te desarma e que mostra o quanto a gente está sendo imaturo. Eles desnudam, eles têm uma capacidade de desnudar estado psíquico com uma pergunta, com um sorriso às vezes, né? Com uma ação prática. Você está ali conversando com um deles e aí meio que numa encenação teatral alguém deles ali faz algo que na hora você saca o quanto você estava sendo tolo, o quanto a sua visão tá limitada, né? Algumas vezes é assim. Mas existem algumas raças que não têm esse mesmo senso de humor, não conseguem entender o humor. Tá? É interessante isso. Eles não conseguem entender o humor, acham uma perda de tempo fazer piada. É um absurdo para algum deles fazer piada. Né? Tudo bem, eu acho o maior legal. Mas algumas dessas consciências não acham. E uma outra forma como que esses caras têm de interagir é uma interferência. Eu não sei nem como colocar isso, pessoal, porque eu sei que ocorre. E como tem muita gente que observa o viés de atuação dos extraterrestres como sendo uma coisa super sábia, não local, assim, no sentido de não interferir mesmo, eles só estão ali, é sua presença. E não é assim, tá? Não é, eles interferem. Por isso que eu tenho cutucado eles nesse aspecto. Então, é comum, é natural. Você que está me escutando, por exemplo, que tem aí alguma prática espiritual mais
mais constante, é muito provável que na sua casa tenha algum objeto, algum aparelho energético extrafísico que foi colocado por algum desses ETs para potencializar determinados estados emocionais, e na potencialização desses estados vocês conseguirem ter determinadas experiências, determinadas sacadas, determinadas compreensões. Em última instância, a escolha continua sendo nossa? Sim, a escolha continua sendo nossa. Mas digamos assim que eles colocaram um biscoitinho Scooby, né, para nos adestrar. Tá? É uma influência, ponto e acabou. Ocorre dessa forma com aparelhos extrafísicos sendo colocados no nosso ambiente, seja para gerar uma espécie de limpeza, de drenagem emocional, para que a gente no desafogo emocional consiga enxergar mais amplo, seja como uma malha protetora para evitar ataques de alguém ou de algum grupo sobre você. Vamos supor que você acabou de se libertar psiquicamente, energeticamente de ambientes umbralinos, né? Então se cria uma bolsa de contenção energética para te proteger, para você não ter uma recaída, por exemplo, para que você não sofra a influência daquilo. É uma interferência, ponto, acabou. Tá? Ah, mas é porque você ainda não tem uma força para... Você até tem potencial de escolha, mas não tem força energética e psíquica. Então vamos fazer uma contenção. Ok. É uma interferência. Inclusive eles fizeram isso com o planeta como um todo. Criaram uma espécie de malha de contenção energética e psíquica para ver se a gente construía um pouco mais de ordem emocional. Papo para uma outra história. Eu sou crítico. Eu não acho que eles agiram com sabedoria, por mais que muita gente aponte para esse caminho. Faço parte dos grupos de trabalho por consenso, porque é assim, não concordo com os métodos, mas a gente está vendo que isso ajuda de uma determinada forma, então conta comigo. Vamos ver se a gente consegue melhorar num diálogo a maneira como a gente está atuando para que essa melhora de consciência planetária ocorra. Né? Mas enquanto a gente não consegue um outro método, conta comigo, eu estou aqui. Essa é a minha relação com eles hoje. Isso não foi assim. Durante um bom tempo eu ainda era um daqueles que olhava e dizia, não, mas tem que ser desse jeito, esse é o melhor jeito. Até mais ou menos 2016, 2017... 2018 eu era assim, 2017 para 2018 eu era desse, de não, é o melhor jeito, é a forma mais sábia. Depois que eu comecei a perceber determinadas estruturações energéticas ocorrendo no plano astral, que coincidem com essa guinada à polarização planetária, eu falo, não, tem que ter um outro jeito. Esse jeito não está funcionando. Aí eu comecei a perceber, no meu ponto de vista, algumas limitações, não digo falhas, mas limitações, algumas possibilidades que poderiam estar sendo melhor contextualizadas e que, no meu ponto de vista, não estão sendo. Mas eu estou falando isso com base na minha maturidade, na minha sabedoria, e é óbvio que eu posso estar completamente enganado. Mas, enfim, eu hoje sou um crítico dessa atuação. Porque algumas pessoas que se dizem abduzidas, por exemplo, não são abduzidas fisicamente. Elas são levadas extrafisicamente, ou seja, são tiradas do corpo por essas consciências, por esses alienígenas. E os implantes que elas sentem ser colocados nelas são muitas vezes aparelhos extrafísicos, implantes extrafísicos, que têm como objetivo estimular essa ou aquela experiência emocional, inibir esse ou aquele pulso mental, emocional. Tá? Existem algumas consciências que estão extrafísicas, alienígenas, que do nosso ponto de vista alienígenas, né? que acabam agindo dessa forma, gerando, do ponto de vista deles, uma interferência pelo zelo. Né? Olha, essa pessoa ela tem um potencial, só falta só isso para ela realizar esse potencial. Não custa a gente dar o ajuste, né? A gente dá uma força para que o ajuste ocorra.
Então vamos só colocar essa pílulazinha aqui, entre aspas, que vai irradiar ali um pulso XYZ, mas a escolha é dela, tá? É ela que vai ter que fazer a sintonia do processo. Então, olha, a gente não está interferindo de verdade, a escolha ainda é dela. É ela que pode perceber e falar, não quero, eu quero continuar sendo babaca do jeito que eu sempre sou. Então, para mim não cola mais isso. Isso é uma experiência minha. Não cola mais. Tanto que o respeito que eu construí deles comigo e respeito que eu tenho com eles é que sustenta a minha participação em muitos desses trabalhos energéticos e espirituais. Tá? É um respeito, não mais a concordância. Eles têm total clareza que eu sou um crítico, que eu discordo de algumas abordagens e em alguns momentos eu até sou um transgressor. Eu acabo gerando um pouco de incômodo nesse sentido de ok, esse é o consenso, me desculpa, não consigo fazer assim. Me desculpa, tá vendo que dá para fazer de um outro jeito? Em alguns momentos eu sou provocador, no sentido de mostrar com a minha experiência que é possível fazer de outro jeito e que funciona tão bem quanto. Então, na relação espiritual, a gente precisa ter esse discernimento. Essas pessoas elas estão aí de bom grado, com boas intenções, estão com uma visão mais ampla, uma visão mais ampliada, de conjunto mesmo, sobre a humanidade, mas nem por isso estão isentas, nem por isso a atuação deles é necessariamente livre de uma influenciação sobre nós. Seja a atuação de um amparador extraterrestre, ou do Babaji, ou do Pai Joaquim, ou do Saci Pererê, né? Discernimento. Escute, escuta mais um pouco, pondera mais um pouco, e aí constrói a sua própria experiência. Né? É claro que quando você encontra pessoas que têm mais sabedoria dentro daquilo que você está exercitando como espiritualidade, tem certas coisas que não tem muito que você discutir. Tem algumas experiências espirituais que são como são. Tá? A movimentação da energia, por exemplo, é como é. Dentro do nosso contexto, do nosso aparato aqui humano, o nosso campo funciona de um jeito. Então não adianta você chegar e querer duvidar disso. Tem algumas coisas que são naturais. É assim e ponto. Então a gente precisa, com discernimento, aceitar o que é natural, né, que faz parte do contexto energético e espiritual, mas aquilo que é molde, aquilo que é, como eu posso dizer, um revestimento dessa naturalidade, a gente pode discernir e ponderar. O fato de uma consciência chegar perto de mim, dentro de uma nave, com uma tecnologia do caramba, e deles conseguirem observar, muitas vezes, não por sabedoria apenas, mas também por tecnologia, as possíveis linhas de probabilidade de um futuro, não significa que eles sejam mais sábios. Não significa que eles tenham resolvido algumas questões que eu e você ainda não resolvemos. Então é legal a gente ter contato com esses extraterrestres, sim. É bacana? Opa, legal pra caramba. Amplia a nossa percepção? Com certeza, amplia a nossa percepção, a nossa visão de mundo. A gente para de observar a pequenez das nossas relações emocionais, né? Os ditos problemas se tornam risíveis em alguns casos. Né? Problemas de relacionamento, quando a gente observa sobre o viés mais profundo, se tornam bobos. Né? A gente pensar que a gente está numa lasca de poeira que está girando
em torno de uma ponta de um palito de fósforo aceso, né? E que, para além disso, existe todo um universo amplo, cuja, sei lá, tem estrelas que são cerca de 1000 vezes maiores que o nosso próprio Sol, que a gente, já colocando a Terra em comparação com o tamanho do Sol, já é difícil. A Terra é pequenina demais. Só Júpiter já dá, acho que umas 4, 5 vezes o tamanho de Terra. Imagina o Sol. Aí você sabe que existem estrelas que são quase 1000 vezes maiores que o Sol. Tem galáxias que são muitas vezes maiores do que a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia mediana, de média para pequena. Tem 100 bilhões de estrelas. Quantos bilhões de planetas ou trilhões de planetas? E pensar que você é um serzinho que está aqui, né, triste por conta daquilo ou daquilo outro, que a gente ainda está brigando para usar máscara, pessoal. Sabe? Isso é bobagem, esse vírus não existe. Isso aí é invenção chinesa para eles dominarem o mercado. Aí, entende a pequenez das nossas turbulências? Então, o contato com essas consciências de fora é rico, porque ao ter esse contato, invariavelmente a gente percebe a nossa posição no universo. O escopo da nossa percepção aumenta, com certeza. E aumenta não porque a gente está se tornando mais sábio, não. Aumenta porque a gente agora entende que a gente não está mais sozinho. Que o universo realmente é amplo. Para algumas pessoas é amplo até as luas de Júpiter, Saturno. Que é onde elas conseguem entender que tem bases alienígenas e tal. Para algumas outras, já conseguem entender que fora dessa galáxia já existem contatos com outras consciências. Existem referências de experimentação espiritual, consciencial, que são absurdamente distintas de qualquer coisa que a gente possa ter como conceito aqui. Então, algumas pessoas conseguem ter essas experiências, isso é válido, muito válido. Mas aí, na hora que a gente encaixa nesse corpo, o que é que vale de verdade? É a mágoa, porque, sei lá, a gente não conseguiu comprar o carro que a gente queria. É a mágoa porque a pessoa que é o nosso companheiro ou companheira não está tratando a gente com o carinho que a gente acha que merece. O que surge são essas limitações. O Carlos está perguntando aqui no Instagram. Os ETs buscam também uma união com o divino? Olha, depende daquilo que a gente tem como conceito do divino. Os antigos yogis chamam de divino nada mais nada menos do que aquela sensação de amplitude e liberdade que se estabelece quando a gente vai além da sensação de identificação do corpo, com o corpo e com a mente e personalidade. A raiz da palavra Deus, latina, Deus, tá? Vem da palavra indiana ou sânscrita, hindu-europeia, div. Div significa brilhar. Brilhar no sentido de radiar, ser brilhante. Ser não um ser como eu, mas é algo que é brilhante, que radia, que é luminoso. Daí vem a palavra Deva, né, que é associada aos seres celestiais. Então, um Deva, um Deus, num primeiro momento do contexto, aquilo que é a nossa luz interna. Isso é Deus. Se a gente olhar para esse princípio divino, sim, os ETs buscam uma união com esse divino. Mas existem outras raças alienígenas que têm um nível de interação com o tal espiritual que utiliza dos mesmos modelos que a gente utiliza, né? Como a estrutura de
alguém que tem um poder, que é onisciente, que de alguma forma nos pune ou nos dá recompensa. Tem essa sensação de um Deus antropomórfico também. Existe de tudo. Existem consciências que se parecem muito com a gente e existem consciências que não se parecem nada. E aí eu não digo de forma física, eu digo de paradigma, de estrutura de observação de realidade. Eu já contei uma vez a vocês, eu vou contar mais uma vez, que eu tive a oportunidade de encontrar com... Na verdade, ele me encontrou, né? Esse ser me encontrou fora do corpo. Ele tem uma forma antropomórfica muito parecida com a gente. Não são os nórdicos. Em verdade, eu nem quis muito saber de onde ele era. Eu cheguei a um momento na minha jornada espiritual que eu não estava mais querendo saber nome, endereço, tipo sanguíneo. Eu só estava simplesmente querendo curtir a interação, né? Nem nome muitas vezes eu perguntava. E aí, nessa experiência, esse era um rapaz, né? Tinha forma masculina. Ele me observava com um certo encantamento e eu não entendia por quê. Ele tinha até uma sensação de reverência por mim e eu não sabia o porquê. Com o passar do tempo eu comecei a perceber que o que estava trazendo a ele uma sensação de encantamento e de reverência era a percepção daquilo que a gente chama de chakras. Então ele estava vendo os chakras, estava vendo o meu campo de energia e por nunca ter visto aquilo, por não ter aquela referência, ele associou aquilo como algo especial, né? Então daí já mostra que ele não tinha tanta ou uma sabedoria tão mais ampla do que a minha, não, do que a nossa. E aí passou o tempo, ele começou a perceber o que eram os chakras de verdade, como é que funcionava. Ele começou a entender que a gente era tão complicado quanto eles em muitos aspectos, e aquele ar de reverência, de encantamento foi sumindo. Permaneceu um respeito, mas esse encantamento foi sumindo. Por quê? Tudo porque no contexto dele, né, daquele planeta em que ele vinha, não existe essa ideia de chakras, não existe essa ideia de fluxos de energia, né, de um campo. Eles não participaram da construção deste paradigma como sociedade. Então, a partir do momento que eles foram se expondo, né, que ele foi se expondo ao meu campo, gradualmente ele começou a perceber primeiro um incômodo. Esse incômodo gerou nele a atenção, e ao focar a atenção no incômodo, ele começou a perceber as estruturas luminosas, as variações de luz, né, amplitude e menos amplitude, e aí ele começou a entender o que significava. Demorou aí um mês e pouquinho para ele entender que não era nada especial, né? Eventualmente a gente ainda mantém algum contato, né? Ele era um projetor lá no planeta dele, a gente se encontrou fora do corpo, os dois projetados, né? Não era um espírito desencarnado. Então esse encontro para ele também foi de amplitude. Nesse caso eu fui o alienígena que gerou nele uma abertura de percepção. Olha que interessante, né? Então, falar de alienígenas e espiritualidade não é diferente de falar de qualquer outro espírito e espiritualidade. A gente precisa ter discernimento, ter ponderação e, primeiro de tudo, não abrir mão da nossa força, da nossa potência espiritual, né? É preferível a gente errar com nossas próprias pernas do que errar com as pernas dos outros. É muito bom saber que existe um universo inteiro para ser explorado, que se a gente desencarnar aqui, a gente pode, de repente, encarnar em um outro planetinha, né? Mas saiba que a gente não vai para algum lugar tão diferente da Terra no sentido de variação e densidade energética e emocional. Então, se você realmente quer ir para um lugarzinho melhor, melhore. Ponto. Não tem outra forma. Quer ir para um lugar onde as coisas sejam melhores? Fique melhor. Ah, você quer um ambiente mais pacífico? Seja mais pacífico. Você quer viver um ambiente mais amoroso? Seja mais amoroso.
Tá? Não tem escapatória. Não vai vir um cara falando assim, ei, você quer ir para um planeta mais amoroso? Aliás, para terminar essa nossa segunda parte, certa vez eu estava fora do corpo e já tinha feito tudo o que eu tinha para fazer dentro dos trabalhos espirituais que eu estava, na época, atrelado. E eu tenho por hábito, pelo menos naquela época, eu tinha por hábito, depois de terminar todo o meu trabalho, ir para o ambiente extrafísico de um espaço que fica lá no Ipiranga, chamado IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, que é onde o Wagner Borges, um querido amigo, ministrava os seus cursos e palestras, pelo menos antes da pandemia. E aí eu fiquei lá no ambiente extrafísico e sentei, para quem já foi lá vai identificar a minha narrativa, eu sentei embaixo da lousa, bem encostado na parede onde o Wagner faz, né, as aulas. Eu sentei ali, bem perto da mesa, não sei se na época tinha uma mesa de madeira enorme, né, e eu sentei bem ali pertinho. E fiquei sentado meditando. E aí eu comecei a sentir que a minha meditação estava fluindo de uma forma muito, muito profunda. Estava fácil, eu me acalmei muito rápido. Eu comecei a sentir um silêncio muito rápido, muito profundo. Eu falei, uau, hoje eu tô, né? Tô podendo, né? Olha só. Eu falei assim, não, hoje, eu não falei com esse jeito, mas brincando aqui, eu falei, não, hoje tá fogo. Aí eu fiquei mais quieto, o negócio foi ampliando. Nunca senti uma sensação tão profunda de integração, de naturalidade, né? Como se aquilo realmente fosse a minha natureza, fosse o meu ser. E aí eu fiquei ali, eu falei assim, gente, tá muito natural, tá muito estável. Não é possível. Aí eu abri os olhos. Do que abri os olhos, eu vi 2 chineses, com cara de safadinhos, aquela risada de arteiro, sustentando uma bolha de energia ao meu redor. E aí eu olhei para um deles e telepaticamente falei assim, safadinho, por que vocês fizeram isso? Aí um deles bateu no meu ombro e falou, você quer aprender uma coisa? Na hora eu falei, claro. Aí eles abriram um portal, a gente passou esse portal e saímos já no espaço sideral. Não me pergunte aonde, não sei, não tenho GPS ou Waze galáctico, mas o fato é que a gente estava flutuando, observando um planeta enorme, esse planeta era muito grande, porque a sensação que eu tinha é que a gente estava muito longe do planeta e o planeta estava muito grande na minha visão. Ele tinha uma atmosfera que parecia ser semelhante à nossa, porque eu via nuvens brancas, mas ele tinha uma tonalização mais pro azul, não tão azul quanto Netuno, mas um azul um pouco mais forte do que o nosso planeta, talvez. E aí os chineses falaram para mim, vai lá. E aí eu fui. E eu fui me aproximando, né, volitando, descendo, me aproximando naquele planeta. E os chineses ficaram. Eu falei, opa. Né, por experiência, quando o amparador fica e você vai, eu já sei que, né, é pegadinha. E aí eu continuei, falei, beleza, vai, vamos lá, já que estamos aqui, vamos lá. Eu continuei descendo, eu passei a atmosfera, fui me aproximando de um lugar, vi algumas construções, fui indo para aquelas construções, cheguei mais perto e vi, a mais ou menos uns 500 metros de altura, 2 seres caminhando, numa espécie de alameda, tinha muitas árvores, não era um parque, mas era algo natural, aquela sociedade era assim. E aqueles 2 seres eram enormes, deviam ter no máximo, no mínimo uns 3 metros de altura. Eles eram enormes. E aí eles pararam. E eu estava a uns 500, 600 metros de altura, nem estava perto. Mas eles pararam, fizeram assim, e eu saquei que eles tinham me percebido. Eles olharam para cima, me percebendo. E aí eu senti, telepaticamente, quem é você?
Ah, mas eles falaram em que língua? Não sei. Eu só sabia que eles perguntaram, quem é você? Aí eu falei, olha, eu sou fulano de tal, eu vim de um planeta tal. Daí eles falaram assim, mas não tem por que você estar aqui. Posso pedir um favor? Volta depois, porque você está despertando em nós e no contexto determinados pulsos e sensações que a gente não vivencia há milênios. Não é o momento de você estar aqui ainda. Você poderia se retirar? Aí, né, eu meio indignado, porque eu estava super bem. Eu nunca estive com uma sensação de ordem tão profunda. Eu estava literalmente com aquela sensação de unidade que os textos falam, né? Daquela coisa de comunhão divina, do ponto de vista nosso aqui. E eu tinha acabado de descobrir que aquele estado de comunhão divina era incômodo para algumas consciências. E aí eu fui voltando, saindo do planeta com aquela sensação de, porra, que isso? Né? Eu tô fora do corpo num estado super. O cara tá num planeta que é físico, é matéria. E a matéria desse planeta é mais sutil que o plano mais sutil que o planeta Terra possa ter. Que merda! Né? E aí quando eu voltei lá perto dos chineses, eles estavam rindo, mas rindo de gargalhar. E aí eles bateram nas minhas costas e disseram, isso foi só para você entender que ainda tem muito para a gente crescer. Não se acomoda. E eles foram voltando comigo, literalmente falando assim, não se acomoda, não acha que você sabe demais, mas não fica triste por perceber que você não sabe porcaria nenhuma. Nós estamos no mesmo barco, tá tudo certo, a gente vai se ajudando, é assim que funciona. Né? Uns que sabem um pouquinho mais, compartilhando com os que sabem um pouquinho menos, e aquilo que você acha que não é nada ordenado em você, é ordem para quem não tem ordem alguma. Tá tudo bem, vamos junto. Foi mais ou menos esse o diálogo que a gente teve. E aí eu fui voltando para o meu corpo, não de uma maneira muito calma, mas como um estilingue. Eu bati no corpo e despertei. Isso muitas vezes ocorre propositalmente ou não, né? Quando eu quero, nem sempre eu consigo fazer, mas dessa vez foi os próprios chineses que me ajudaram nessa entrada mais estilingada, porque dessa maneira eu acordei e não deu tempo de eu formular algum sonho em cima dessa memória. Então eu acordei de pronto, com a sensação da experiência muito forte, e aí não teve como eu misturar com sonho, com qualquer outra projeção mental minha. Então ficou um registro bem fidedigno. Então isso, queria terminar nosso papo com essa reflexão, né, de que é um paradigma achar que o plano espiritual mais sutil, movimentação de energia já, o plano espiritual mais sutil que a gente tem no planeta é a referência mais ordenada em todo o cosmos. Eu tive uma experiência concreta e direta em que um planeta físico, ele não era um planeta espiritual, era um planeta físico como o nosso, em que pessoas estavam andando, vivendo naturalmente, era muito mais sutil e ordenado do que o nosso plano espiritual mais sutil e ordenado. Nós produzíamos ruídos naquele planeta que já tinham sido atenuados há milênios. Então eu queria agradecer vocês pela presença nessas 2 horas de live. Bati meu recorde, 2 lives em sequência. Assistam a primeira parte, para quem só viu essa. Assistam lá a primeira parte, que eu falo um pouquinho sobre a presença alienígena, a necessidade de se provar essa presença. E essa segunda parte mais para as experiências em si. Espero que tenha sido proveitoso a vocês. De novo, não leve a ferro e fogo que eu compartilhei, é apenas a minha experiência. E discernimento. Vão mandando mensagem para mim, vão sugerindo temas para a live. Eu tenho muita informação, só que elas ficam aqui, né? É importante para mim e às vezes eu não sinto necessidade de compartilhar algumas coisas. Então me instiguem, tá joia? Muita paz, muita luz. Namastê.